Bom dia, Deus abençoe sua vida, derrame graça e poder sobre o seu lar, sua família, estenda os braços sobre tudo que você colocar as mãos e o dia hoje seja repleto de muita paz, muita tranquilidade e a presença do Altíssimo sobre sua vida. Nós estamos aqui com o capítulo de número 22 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus. O versículo é do 23 até o 33, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas, na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Mais uma vez, Jesus está sendo colocado, como se diz na nossa linguagem, numa sinuca de bico, ou seja, numa encruzilhada, numa enrascada, numa armadilha, e ele responde com o conhecimento e o poder de Deus. É tão interessante que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam da seguinte maneira: no reino dos céus, eles teriam o direito de casar, passando para uma outra vida. E ficava bem contraditório isso, ao passo que os fariseus acreditavam, E olha só como Jesus responde essa questão. Os saduceus colocaram dizendo que, dizem que não há ressurreição, e aproximaram-se dele com a seguinte questão. Ou seja, eles fizeram uma pergunta que nem eles acreditavam. Nem eles acreditavam. E queriam colocar Jesus dentro desse problema, Posso pensar aqui comigo que eles queriam ver se Jesus era fariseu ou saduceu, qual partido, qual a ideologia, qual a corrente teológica que ele defendia, se fosse nos nossos dias de hoje, arminiano, calvinista, que ele seria. Enfim, olha o que Jesus responde sabiamente depois de ter ouvido tudo, porque realmente o texto bíblico no Velho Testamento vai deixar isso bem claro mesmo, que um homem, quando morria e ele não tinha filho, aí o seu irmão se juntava àquela mulher, que é a sua cunhada, para poder suscitar descendência àquele irmão, em memória dele. E aí o texto vai dizer que essa mulher teve 7 homens, segundo a história que esses saduceus estão contando. E por fim morreu a mulher. E ele perguntou então de quem será a esposa, De qual deles? E aí o Senhor deixou claro: olha, no céu não vai ter isso, No céu são como anjos, não vão casar e nem vão se dar em casamento. E aí Jesus foi mais além ainda, em cima da tese dos fariseus. Muitas pessoas acreditam no sono da alma, que a pessoa está dormindo. A Bíblia diz que o corpo, ele volta para a terra, Porque é pó da terra. Mas a alma e o espírito tornam a Deus, que os fez. E é tão interessante aqui que o Senhor responde dizendo claramente: Deus, ele é Deus de vivos. Ele é Deus de Abraão, está vivo. É Deus de Isaque, está vivo. E é Deus de Jacó, Deus de Israel. Deus, ele é o Deus dos parentes seus que morreu.
Morreu passando da morte para a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus, ele não é Deus de mortos. Ninguém está no sono da alma. Isso não existe, é uma loucura. Quando se fala da segunda ressurreição, que os corpos serão ressuscitados. Alma e espírito não é ressuscitado. Alma e espírito deixam o corpo e tornam para Deus. E todos vão ser julgados naquele grande dia. E essa é a pergunta de hoje, né? Se você não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus, aonde você comparecerá? Esse dia está chegando. A gente se preocupa tanto com tantas coisas no dia a dia, preocupa com a economia, preocupa com a política, os rumos do país, se preocupa com tanto a fazer e se esquece de se preocupar com naquele dia, quando nós formos nos encontrarmos, vamos ter a nossa condenação, vamos ter a nossa salvação. Se você está em Cristo Jesus, vivendo a palavra, a verdade de Deus, é a salvação. Se você está vivendo simplesmente um rito religioso, você está simplesmente frequentando e não sendo a verdadeira igreja, a condenação é certa. É muito fácil dizer para a pessoa que às vezes não vai à igreja que ela está condenada. Talvez quem está na igreja esteja muito mais condenado. Por isso que você tem que ser a igreja. Você tem que se tornar a igreja. Você vai frequentar um templo, mas você é o verdadeiro templo de Deus. Que você coloque isso no seu coração. Que você comece a adorar e louvar a Deus desde os primeiros momentos do dia até o último. Porque você não sabe o dia de amanhã. E você pode se encontrar com o Senhor. E lembre-se, Ele é Deus de vivo. Ele é o Deus vivo e é Deus de vivos. Comece a colocar isso no seu coração e a vivenciar a vida que Ele te deu, transmitindo vida a quem está precisando dessa verdadeira vida, que é uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor.